Olá, quinto ano, tudo bem? Então, olha que legal. Esse segundo bimestre, quem vai dar aula para vocês das áreas de conhecimentos de ciências humanas, que é História e Geografia, e também lá na área de linguagens, que é Filosofia, sou eu. Eu que vou dar aula para você de Geografia, História e Filosofia. E hoje nós vamos trabalhar a área de conhecimento, né, que está lá em Ciências Humanas, no componente curricular Geografia. Você já pegou o seu livro? Você já abriu o seu livro? Você já teve a curiosidade de ver como o seu livro está espetacular, cheio de coisas super interessantes, de muito conhecimento? Então vamos pegar o seu livro? Pega o seu livro e abra ele lá na página 176, tá bom? Na página 176, o primeiro capítulo, ele vem trazendo, aqui ó, vou mostrar pra você, tá? Primeiro capítulo do seu livro, ele vem trazendo um tema muito interessante, que é as cidades e suas funções. Você sabia que cada cidade tem uma função? Existem cidades para várias coisas diferentes e é isso que a gente vai conhecer nesse primeiro capítulo. A gente não vai conhecer hoje ele todo, né? Mas a gente vai fazer uma introdução do primeiro capítulo na aula de hoje. Então, vamos lá? Vamos a algumas observações para você poder entender algumas coisas, né? Que são algumas curiosidades. E aí a gente vai conversando e se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma, de repente, curiosidade que você queira compartilhar com a tia tá aqui e vai ficar super feliz se você me mandar aí uma mensagem e a sua atividade é concluída com êxito, tá bom? E mesmo que não tenha nenhuma curiosidade, a tia sempre lança assim umas palavrinhas para vocês poderem fazer umas pesquisas, tá bom? Vamos lá? Então vamos. Neste capítulo, você vai conhecer as diferentes funções e as principais características das cidades. Por quê? Porque assim, parece, né, que cidade é cidade. Não, cada cidade ela tem uma característica diferente. Vou dar um exemplo para você. Nós moramos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem área urbana, área rural, e ele também é muito conhecido como cidade turística. Então, olha que interessante. Ele tem aqui indústrias, ele tem comércio, mas ele é conhecido como uma cidade turística. Então, as cidades têm características. E é isso que nós vamos trabalhar. A gente vai trabalhar, nesse primeiro capítulo, as funções das cidades. Na página 177, vem aqui algumas outras observações que a tia quer passar para você. As cidades e as suas funções. Ao longo do tempo, as cidades crescem e se diferenciam umas das outras, é claro, né? Passando por inúmeras transformações. Lembra que a gente falou sobre transformações? E a gente também vai falar muito sobre transformações nesse capítulo desse segundo bimestre. A gente vai falar muito nesse segundo bimestre sobre transformações. E a gente falou um pouco sobre transformações no primeiro bimestre. Então, as cidades, elas passam por muitas transformações. O que essas transformações fazem? Fazem com que haja crescimento. Esse crescimento pode ser populacional, pode ser de organização, pode ser de desorganização. E por essa razão, as cidades têm características. Se você perguntar para o seu papai e para sua mamãe como era essa região aqui onde a gente mora
há 10 anos atrás, de repente eles têm alguma foto em casa que eles podem mostrar para vocês como era. Era bem diferente do que é hoje. Inclusive a avenida, o parque shopping não existia. Então, assim, a gente vai trabalhar muito sobre essas diferenças, tá bom? E sobre, principalmente, a função, porque as cidades têm funções, tá? Vamos lá. As cidades brasileiras e suas funções. Políticas e administrativas. Tem uma observação aqui que eu quero falar para você, muito importante. Fique atento, tá bom? Algumas cidades desempenham um papel administrativo especial. Servem de capital do estado. As capitais estão situadas em importantes edifícios e servem de sede do Poder Executivo, sede do governo. Lembra que a gente falou isso lá no primeiro bimestre, sobre isso? A tia Dani deu uma aula sobre isso para você, que eu me lembro, na revisão. Além dessa sede do Poder Legislativo, a do Judiciário também. A capital é a maior cidade do estado e abriga grande parcela da população. Então, eu vou dar exemplo aqui do Rio de Janeiro para você poder entender. Por exemplo, o Rio de Janeiro, qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro mesmo. Porém, dentro do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, existe a capital, que é o Rio de Janeiro, e existem vários municípios ao redor da nossa capital. A capital de todos os estados do Brasil, elas são responsáveis pelas prefeituras, pelas sedes de governos, pelos poderes judiciários, que é onde tem os fóruns, os cartórios, que fazem os controles, né? As câmaras municipais, tudo isso ficam nas capitais, tá? Em volta da capital tem os municípios. Então, eu vou dar exemplo aqui do Rio de Janeiro. Caxias é um município, Itaguaí é outro município, Angra dos Reis é outro município, nossa, tem muitos municípios. Japeri é outro município, tem Itaboraí, Niterói. O Rio de Janeiro tem muitos municípios e dentro dos municípios tem os bairros. Cada cidade tem sua característica e é sobre isso que nós vamos falar, as cidades e suas funções, tá bom? Então a tia deu exemplo do Rio de Janeiro, que a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro mesmo, porém o Rio de Janeiro, que é o município do Rio de Janeiro, ele tem esse controle dos poderes, né, executivos e legislativos, que são os fóruns, que são os poderes da Câmara, dos vereadores, né, a prefeitura, o governo do estado, que é o Planalto, né, e tudo mais, né, que é onde fica o prefeito, o governador, os vereadores, os deputados, e também onde tem os juízes, onde tem lá o poder judiciário. Tudo isso ficam nas capitais. E os municípios, cada município ao redor compõe o nosso estado, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. Na página 178, que a gente sempre fala, né, com a lupa na mão. Com a lupa na mão, quando eu tinha falar com a lupa na mão, é sempre uma observação, tá? Com a lupa na mão. Na Zona Franca de Manaus, muitas cidades se tornaram centros industriais devido a ofertas
matéria-prima. O que isso quer dizer? Cidades que ofereciam produções se transformaram em grandes zonas, né? E aí, o que acontece? Por estarem perto de centros e consumidores, outras também passaram a ter indústrias e graças a essas decisões governamentais, como ocorreu com a cidade de Manaus, localizada no estado de Manaus, né? Devido a essa localização, essa cidade ela oferece, né, atrativos. E esses atrativos, que são diferentes tipos de coisas que chegam fabricados, foi chamada de Zona Franca de Manaus. E aí é um diferencial. Esse é a lupa na mão. Então, eu também estou dando exemplo de um outro estado com uma diferenciação que ele traz para você, tá bom? Tem um texto para você ler, né? Que tem também ali um ano que foi criado, tá? Que esse ano foi criado. E por que foi chamado de Zona Franca de Manaus. E depois tem 4 perguntas. E essas 4 perguntas a gente no próximo vídeo vai responder para você poder absorver melhor, tá bom? Na página 179, vem falando sobre cidades comerciais e prestadoras de serviço. Eu vou mostrar aqui fotos para você. Ó, aqui é a Zona Franca de Manaus. Aqui é um tipo de cidade e aqui é outro tipo de cidade. Você pode observar a diferença de uma para outra, tá vendo? Elas são muito diferentes, porque cada cidade tem uma característica diferente. Cada cidade oferece um tipo de serviço diferente, de cultura diferente. Cada cidade é única, tá bom? Tem as cidades chamadas cidades religiosas, tem as cidades chamadas cidades comerciais, tem as cidades chamadas cidades históricas, tem as cidades chamadas cidades culturais, cidades universitárias, cidades dormitórios. Sabia que existe cidades chamadas cidades dormitórios? Por quê? Por que elas são chamadas de cidades dormitórios? Porque geralmente as pessoas trabalham numa outra cidade e vão para casa somente para dormir. E elas moram nessas cidades que elas vão para casa só para dormir. Elas são chamadas de cidades dormitórios. Mas isso a gente vai estudar bastante e a gente vai acompanhar bastante ao longo do capítulo com riquezas de detalhe para você poder entender melhor sobre as características do que cada cidade tem de diferente, tá bom? E além disso, tem as cidades com as múltiplas funções. O que é isso? Tem um tipo de cidade que oferece de tudo, né? Como eu dei o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade turística? Sim, mas ela também tem indústria, tem comércio, também é uma cidade dormitório, também é uma cidade universitária. Então, é uma cidade que tem múltiplas funções, tá bom? Mas tudo isso a gente vai ver no decorrer de todo o capítulo. Tem cidade portuária, cidade turística, que a tia também citou o Rio de Janeiro como exemplo, tá bom? E depois disso, eu vou gravar um vídeo na próxima aula com a correção da atividade. Mas antes de dar a correção da atividade, eu quero me aprofundar mais nesse capítulo. Então, a tia não vai dar a correção logo em seguida. A tia vai dar mais uma aula na semana que vem sobre o primeiro capítulo e depois dessa aula eu vou dar as respostas das atividades para você, tá bom? Um beijo e até semana que vem para a continuação do capítulo
as características, estude para a gente poder interagir, para a gente poder trocar, e fica aí uma pesquisa para você identificar que tipo de cidade é o Rio de Janeiro. É esse o único exercício que a tia pede para você poder fazer, para você colocar para mim no papel as características da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Esse vai ser o seu exercício e o seu trabalho de atividade. Beijos e fica com Deus e até a próxima aula.